O termo Jesus Cristo homem, o próprio edificador, Jesus Cristo homem, que edificou a igreja de Jesus Cristo, conforme profetizado lá em Mateus 16, 18, ele apresentou esse termo Jesus Cristo homem em dois aspectos. Primeiro, como Jesus Cristo em um homem, quer dizer, como a última manifestação de Deus na terra. O Deus que voltou a viver, não é? O Cristo que voltou a viver. Jesus Cristo em um véu para edificar. E nisto nós podemos dizer que, por que ele dizia em algumas ocasiões, eu, Jesus Cristo homem, vou tapar a sua boca? Porque ali estava o próprio Deus manifestado, como Jesus Cristo homem, a autoridade de um Deus manifestado. Em outros momentos ele dizia, eu defendo este evangelho, defenda tu também. Lembra-se disso? Em outros momentos ele dizia, eu sou Jesus Cristo homem. Por quê? Porque ele tinha consciência de quem ele era e o que ele estava fazendo aqui na terra. Edificando a igreja de Cristo. Nesse aspecto, como Jesus Cristo em um véu, entendemos que essa manifestação, ela já terminou. Ela não existe mais e não vai existir mais. Não virá outro véu, porque a igreja está edificada. Agora, quem está sobre edificando somos nós, cada um de nós em cima do mesmo fundamento que ele deixou estabelecido. Paulo deixou o fundamento, Jesus Cristo homem edificou a igreja e nós sobre edificamos. E hoje Deus é o mesmo, ontem, hoje e pelos séculos, sem véu. Deus é espírito, não é? E nós estamos louvando a Deus hoje em espírito, sem véus. Mas o segundo aspecto que Jesus Cristo homem ensinou também é como uma doutrina, como um ensinamento. E isso não terminou, nem terminará. A graça é o coração de Deus. A lei não era o coração de Deus, mas a graça é o coração de Deus. A graça é a mente de Deus. Por isso Paulo em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Sim, a palavra, a graça é a palavra. Agora, aqui em 1 Timóteo 2,5, falando desse primeiro aspecto, diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não existirá dois Jesus Cristos homem, nem três, muito menos. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E aqui não está falando dele como doutrina, como ensinamento, senão como uma pessoa, um personagem, o próprio Deus, que em sua última manifestação já não viria para morrer e ressuscitar, nem tirar o pecado e nem destruir o diabo. Ele viria em sua manifestação para mediar, para defender, para aclarar, para explicar nossa herança. E em seu ministério ele fez isso. E damos graças a Jesus Cristo, que se manifestou assim, e que alguns de nós pudemos vê-lo fisicamente, mas hoje todos nós podemos ver suas conferências graças à tecnologia, podemos ouvir sua voz graças à tecnologia, e ele continua nos consolando, continua nos sobreedificando, continua nos aclarando, defendendo e livrando cada um de nós de um sistema corrupto. Abba, Pai, demos a Jesus Cristo um aplauso bem forte a Jesus Cristo, graças que se manifestou como mediador em nosso meio. Abba, Pai, vamos recebê-lo com um aplauso bem forte. Abba, Pai. TV Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba, Padre! Nesta noite eu queria apresentar a vocês algumas das evidências para que vocês tenham memória, façam apontamentos e saibam como eles tratam as verdades que eu vou ensinar, com as mentiras que eles ensinam a seus membros, para que vocês tenham em mente e ao mesmo tempo não vão estar escutando muitos pastores que estão nos escutando,
E eu tenho evidências que nos escutam, porque às vezes escrevem, fazem perguntas, e eles vão ser beneficiados para que acabem de sair de lá. Então vamos começar. Vamos começar. O tema é a Igreja Protestante, filha do Evangelho da circuncisão. Eles não são filhos do verdadeiro Evangelho, senão da circuncisão. Gálatas 3,13. Vamos começar com esse verso. Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito por nós maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que é pregado em um madeiro. Cristo nos redimiu de quê? Da maldição do quê? E o que é a circuncisão? É voltar à lei, voltar aos pobres rudimentos. Mas eles não se dão conta porque eles não sabem dividir os 11 apóstolos de Paulo. Eles pensam que Paulo e os demais apóstolos eram um grupo unido. Mas hoje nós temos evidência que os inimigos de Paulo foram os apóstolos, porque aprendemos com evidências escritas. Agora, vamos apontar alguns erros para ir um pouquinho mais avançando. Mas primeiro vamos... Eles creem no batismo em águas. Eles pensam que todos os membros devem se batizar. Eles negam o batismo católico, que é por aspersão, que é um pouquinho de água, quando são crianças. Eles dizem que Cristo se batizou já adulto, portanto, a pessoa deve se batizar em adulto. Então, batizam aos adultos. Sem dúvida, há umas instruções para nós que se encontram na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 17. Veja o que disse o primeiro cristão, que Paulo foi o primeiro que foi chamado cristão. Aos apóstolos foram chamados de os do caminho, mas o primeiro cristão, quando Cristo apareceu a ele, lhe apontou isto. Primeira carta aos Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou aqui, senão a pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Então o que Cristo disse a Paulo? Não batize. E o que ele disse, o que a outros companheiros, teus companheiros batizam, não? Paulo foi o primeiro. Diz, eu o primeiro. Portanto, ao primeiro cristão é dito, tu não podes batizar, isso é um rudimento. Portanto, os protestantes, pentecostais, quase todos os grupos cristãos batizam aos crentes. Até os grupos satânicos batizam, os testemunhos de Jeová batizam, os mormons batizam. Todos estão cortados pela mesma forma. Agora, uma pessoa em graça não se batiza em água, porque está levedando a massa, um pouquinho de levedura, leveda toda a massa, está adulterando a pureza do evangelho da graça. Portanto, ao primeiro cristão, primeiro líder, disse, Cristo não me enviou a batizar. Será essa suficiente evidência para você? Sim. Em Hebreus 6.1, para os que estão ouvindo, eles podem ver depois, diz, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, a doutrina de batismos. E bom, é bom que você escute isso. Você sabe quanta gente se sente culpada porque a mamãe não batizou a ele quando era pequeno? Um divórcio e lá tem ele lá com a tia e a tia não queria nisso. E quando perguntaram a ele, você foi batizado? Não. Ai, pai, tu não estás batizado? Então eu me lembro que minha mãe me dizia, olha meu filho, tu tens que se batizar. Mas tinha que aprender um montão de ritos desses aí da primeira comunhão. Então eu, por não meter-me nesse erro, eu tampouco me batizava. E isso é uma atrás da outra. E eu não queria. Pois então, se te chega a morrer assim, imagine. Porque há que batizar, olha, o batismo tira o pecado original. Se depois tirar o pecado original, não teriam prisões, porque senão os presos não precisariam tirar nada. Enfim, isso é uma mentira disfarçada, tão grandezinho que estão aí, e que não podem, compreendem tantas coisas, sabem pedir oferta, sabem roubar o povo, sabem fazer umas campanhas tremendas, são experientes pedindo. Tem até ministérios de pedir, dizem eles, mas sem dúvida são tão nécios que não podem ver uma estupidez dessa.
molhando as pessoas em nome de Jesus Cristo. Quando o batismo em água foi transformado, substituído pelo batismo em sua morte, que é Romanos capítulo 6, verso 3, ou diz que sabendo que nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte, não água. Os batistas, que uma vez eu estive com eles, como 7 anos, eles utilizam Romanos 6,3 para dizer que batismo em água é isso. E qualquer pessoa que está em graça se dá conta de que isso não deve ser. Assim que já jogamos um rudimento no chão, esperando que nossos queridos irmãos protestantes saibam que estão pegando por aí. E nós sabemos, alguém sabe que eles estão pegando por aí. Eles estão aí pegando. Santa Ceia, vamos ler a 1 Coríntios 5:7. Assim, rapidinho, vou enumerar 3, nada mais para entrar em outros erros. Limpai-vos, pois, da velha levedura, esse da lei, para que sejais nova massa, a graça, sem levedura, como sois, porque nossa Páscoa, que é Cristo, já foi o quê? Então, se a Páscoa já foi sacrificada, por que estão pegando um pedacinho de pão e um suquinho? Que tu sabes que os católicos cocheiam dessa mesma cocheira, com essa hóstia. Você sabe que com a hóstia e com o vinho. E então os protestantes dizem, não, pode ser um pão qualquer. Pode ser suco de uva. Eu te digo, olha, isso dá... Eu quase não posso mais falar disso já, sabe? Essa sanganaria, uma vez quando me dei conta disso, eu peguei 2 pratos da Santa Ceia, que são coloridos, assim, brilhosos, e custam caro, porque são de alumínio, mas cor ouro ou cor prata. E quando eu soube, eu peguei o alumínio que se aperta, eu apertei assim no pé e joguei tudo no lixo. Isso é o que merece isso. Veja como uma velha na parte de trás cortando pão desse aí grosso, cortando em quadrinhos para dar um pedacinho de pão para a pessoa. Então, comprando suco de uva esse aí, então esse é o sangue de Cristo. Olha, eu te digo que quando a pessoa está bruta, quando a pessoa tem a cabeça danificada, essa bobagem toda que é incrível, mas esses nécios, cães, porque assim, enquanto são cães e nécios, e são ministros de Satanás, Paulo chamou ministro de Satanás, seguem fazendo essas bobagens, todas essas sem vergonhices todos os domingos. Atos 2, verso 37 e 38. Estava Pedro pregando, você sabe que Pedro é o chefe dos que transtornam casas inteiras, o líder da circuncisão, que transtornam casas inteiras, por ganho desonesto. Então, depois que Pedro pregou, veja o que diz. Ao ouvirem isto, ou seja, a mensagem de Pedro, que Pedro disse que eles mataram o Messias. E o Messias disse, olha, ninguém me tira a vida, eu é que dou a minha vida. Mas Pedro jogou a culpa neles para buscar arrependimento. Se lembre-se que Cristo disse, a ninguém tira a vida. É que eu tenho poder, eu a dou, eu tenho poder para devolver, para voltar a tirá-la. Mas então, aqui Pedro aproveitou e disse, vocês mataram o justo. Ai, eu? Sim, você. Porque, e os protestantes por aí, você matou? Cristo morreu por ti, tu és o culpado. Então uma coisa assim aconteceu, passando que a pessoa correu para frente. Ai. E isso é uma mentira, você não matou ninguém, você nem estava ali. Então jogaram a culpa em você hoje. Imagina que ao ouvir isto, esta frase, se compungiram de coração. Quem não se compungiria? E disseram a Pedro, a quem? Imagine que personagem, Pedro, o iníquo. Esse é o homem mais iníquo de toda a Bíblia. E estes protestantes, todavia, eu chamo meu apóstolo Pedro, imagine. Muitos vão honrar um homem assim. Disse. E disseram a Pedro e aos outros apóstolos, veja que tantos aí quanto varões irmãos, o que faremos? Ele respondeu assim. Pedro lhes disse, arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para perdão. Por isso é que há igrejas que dizem que, enquanto você não se batiza, você não tem perdão de pecados, que é uma mentira atrás da outra.
Agora não é que te arrependas, não, senão é que te batizes, senão não há perdão de pecados tampouco. Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então daqui sacam o dom do Espírito Santo, que para eles ela falar em línguas. E então também sacam que devem arrepender-se. Olha, agora Paulo bem claramente diz, vamos ver o que diz o apóstolo nosso. O apóstolo que estamos honrando, o apóstolo da verdade. Tome nota disso e ame a verdade, defenda a verdade. Porque isso é o que estamos fazendo, nós, em todas estas viagens, que às vezes a pessoa não descansa de um voo a outro e, isso mata um pratinho duro. Às vezes eu vou, assim, chega, o que acontece é que eu estava virado, porque o travesseiro era duro, uma dor aqui. Olha, a pessoa como que o corpo aí participa de uma afliçãozinha aí por todas essas viagens. E mais os alimentos se envenena e os temperos e a água e tantas coisas que numa viagem acontecem, mas é pela defesa. Por viajar não é, porque isso cansa. Essa fibrazinha se leva aí 1, 2, 3 meses, mas você sabe o que é empacotar e tirar, botar coisa na mala e tirar. Mas disse o apóstolo a Paulo, disse a segunda carta aos Coríntios 5, 18 ao 21. Vamos ver o correto para qualquer um que não estiver vendo pela internet que se corrija. O correto é isto. E tudo isto, ou seja, Paulo disse anteriormente a estes versos, disse que nós somos uma nova criação em Cristo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não levando em conta aos homens os seus pecados. Quer dizer que não vai chamar a arrepender-se, porque isso Deus não leva em conta, e nos encarregou a palavra da. E que Pedro pregava? Arrependimento. Agora, Paulo disse que quando Cristo foi manifestado, ele disse, olha, me encarregou a minha palavra da reconciliação. Que isso significa que ele não leva em conta os pecados que você tiver. Simplesmente ele disse, olha, aceite que ele morreu por ti, reconcilia-te, dê graças a ele. Ou seja, hoje você está aí sentadinho, sem passar à frente, sem fazer um show, aí você compreende hoje, graças, Senhor. Digas, olha, suave, pesado como for, mas diga graças, porque hoje eu recebo a reconciliação. E recebo que todos os pecados estão perdoados e recebo que tenho paz contigo. E já, aí onde você estiver sentadinho, que você está ouvindo pela internet, ou numa prisão, ou deitado aí, sei lá, em algum hospital, que for, aí mesmo te reconcilias. Assim que somos, isto é que é um pastor. E o que és tu quando compartilhas, assim que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós. Vos rogamos em nome de Cristo. Que diz? Verso 21. Ao que não conheceu o pecado, por nós o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. A diferença é do céu à terra. Pedro disse, vocês o mataram, então vocês são culpados. Aqui Paulo diz, reconcilie-se, porque Deus não leva em conta os pecados. A menos que você seja um masoquista religioso. Não, prefiro Pedro. Para me assegurar. Ou outros desses que têm aí um balanço e diz, bom, eu me arrependo e também me reconcilio. Para estar balanceado. E tem gente que, olha, pega todos os números, aí se apegam. Outros erros que manifesta a Igreja Protestante por todo o mundo, incluindo a todas as denominações, fora de Crescendo em Graça. O batismo com o Espírito Santo. Jesus disse, vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, ou se ele vos ensinará todas as coisas. Falando desse batismo no Espírito Santo, nós teremos outro Consolador que viria ensinar, um espírito de ensino. E esses não são línguas. Agora veja o que diz, o que a graça ensina e o que este ministério ensina. Efésios 1,13, veja o que diz, que é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, 1,13, perdão. É que esse é tão lindo também, eu gosto muito.
Nele também, vós. Número 1, assim é que tu recebes a promessa do Espírito Santo. Diz, nele também vós, havendo ouvido a palavra de verdade. Qual é a palavra de verdade? O evangelho de vossa salvação. E havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo de quê? Em alguma igreja diz, tu recebeste essa promessa? Então, sim. O que você? Eu já estou falando em línguas. Ah, você está... Não, tu estás salvo, mas não tens a promessa? Ou seja, estou salvo, mas não tenho a promessa. Não tenho o Espírito Santo? Não, até que tu não tenhas a promessa do Espírito Santo. Tu estás na metade do caminho. Isso é preocupante. Te metes em uma igrejinha dessas novas que estão aí hoje pegadas pela televisão. Aí é batismo de fogo. E fogo é ratacapacatá, rapacatacá, e tens que falar em algo que tu não conheces. Porque se tu não conheces o que estás falando, não tens a promessa do Espírito. Você está rindo, mas não ria, porque eu vou fazer uma anedota aqui. Não, era de uma irmã que... Não, diga, não vou dizer. Depois você não vai prestar atenção. Isso é do Monse, é diferente. Não, era uma irmã que estava convidando o esposo há muito tempo para ir na igreja onde ela ia e eu vou ter muito gosto. Mas ele não queria ir porque ela era meio mandona e dizia, mandava e mandava, você tem que ir. E ele, para contrariar ela, ele não ia. Então o que acontece? E ela se chamava Sica, a irmã Sica. Então quando foi à igreja, saiu alguém falando em língua e dizia, Sica manda aqui, Sica... E então imagine o esposo dizia, aqui a Sica manda também? Não foi mais. Bom, então, Efésios 1,13. Efésios 1,13 diz que havendo o quê? Ouvido. Ouvido o quê? O Evangelho. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Não, porque há que falar em línguas. Não. Veja o que diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 das línguas. Veja o que diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 30. Verso 30. Têm todos os dons de cura? O que vocês respondem? Não, nem todos têm os dons de cura. Falam todos línguas? Agora, a promessa do Espírito é para todos? Agora, falam todos em línguas? Então não pode ser evidência falar em línguas. Me segue? Sim? Interpretam todos? Não. Agora, o Espírito, todos nós recebemos, porque nesse mesmo capítulo diz que todos bebemos de um mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito, a única coisa é que é um ministério com diferentes dons. Eu falo línguas, no meio de tudo. Eu brinco, mas no sistema eu falei línguas. Quase sempre nesse sistema que falava-se línguas, por isso é algo desconhecido. Agora, diz que quando chega o perfeito, o que é o perfeito? Quando tu deixas os rudimentos, Paulo disse, quando vier o perfeito, então estas coisas cessariam. E então Paulo disse que quando tu deixasses os rudimentos da doutrina de Cristo, entras aonde? À perfeição. E uma vez tu entras aí, de quantas vezes eu me lembro que eu não falava em línguas. Então se eu não falasse em língua todos os dias,
Senão o Espírito não falava, falava José Luiz, mas então eu tinha que seguir dizendo, eu tinha que dizer alguma coisa por aí para sentir-me que eu estava no assunto. Porque a fé não estava bem estabelecida. O verso, ou seja, isso do batismo do Espírito Santo, que chamam de falar em outras línguas, já causou muita divisão na igreja. De fato, alguns evangelistas em Porto Rico que dizem que se tu não falas em língua, tu não estás sério. Olha, aí a coisa se complica. Se tu não falas em língua, não te vestes que não vás. Ou como dizem em Costa Rica, não te penteis que não vais. E tens obrigatoriamente, então, esses evangelistas, quando convidam as pessoas a orar por eles, começam a ajudar. Dizem rápido aí. A língua trava. Ou seja, trava a língua e sai falando algo. Então, tá vendo? E depois tu vais para tua casa. Ainda me está que fui eu. Claro que foi você. Ainda que ele que falava a língua é um. A pessoa faz um. E é o mesmo espírito. Mas isso causou grande confusão e não está de acordo com o Evangelho da Graça. Esse é o grande problema, que aí não há graça. Isso são rudimentos, isso é raízes da própria mentira de Roma. Os protestantes são o mesmo cão com colar diferente, com coleira diferente. Os protestantes e os católicos são o mesmo cão, cheios de sarna. Não servem. Diante deste livro que está aqui, não podem, não tem evidência nenhuma. E eles sabem. Mas quando me escutam a mim, que eles sabem, esse homem está dizendo, mas nós não podemos nos meter com ele, porque por que você acha que todos esses pastores de Miami guardam silêncio e não se atrevem? Pergunte por que eles não nos fazem nenhuma confrontação conosco. Nós podemos fazer com eles, mas eles têm medo. O que vamos dizer para eles? Se o homem abre a boca e abre a Bíblia, e com que nós vamos nos defender? Se eles todos que estão fazendo é com a primeira manifestação de Jesus Cristo lá. Eles o que estão é com Jesus de Nazaré, não com o que passou a cruz. E menos comigo, que eu sou o mediador de um novo pacto. O que explica. Bom, então estivemos falando, e eu creio que foi em Costa Rica, como Pedro fala do diabo, 1 de Pedro 5. Veja o que Pedro disse: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, como leão rugente, anda ao redor, buscando a quem devorar. Esse é a circuncisão. Paulo disse que foi destruído. O que tu preferes? Paulo que te diz que foi destruído? Porque isso é o que a Bíblia diz, isso é o que disse Ezequiel, isso é o que disse Isaías, isso foi o que disse o próprio João, amigo de Pedro. Disse agora o juízo deste mundo. Então, a outra palavra que a mim me interessa muito, porque Pedro não se atreve a usar a palavra predestinação, porque fica sem pregação. Se Pedro diz predestinação, então ele tem que aceitar que Deus já fez tudo de antemão. Então, ao aceitar que já foi de antes da fundação do mundo, ele fica sem pregação. Porque aí onde está a iniquidade e a maldade destes homens, o mistério da iniquidade, onde fica 1 de Pedro 1, 2. Vamos ver esse também. Veja como diz: eleitos segundo a presciência. Não disse segundo a predestinação. Você se dá conta de que estas são coisas que as pessoas por aí não veem. No sistema você fala disso, está falando de... Está falando... Sim. Eles o que sabem é dizer glória a Deus, aleluia, e enredar-se com outros versos, falando do diabo, de que Cristo vem. Eles não sabem. Estes são versículos chaves que tu tens que entender, porque esta é a circuncisão. Diz, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para obedecer e ser aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Então ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Se atreve a meter graça. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas isso é porque Paulo já ensinava a graça, então eles têm que ter uma linguagem para que aqueles crentes daquele tempo dizem: não, estão falando em graça. Mas então violam o princípio de usar a presciência. Presciência quer dizer que Deus te põe a escolher. Então Deus já sabe que tu vais dizer que sim, mas se dizes que não, então Deus ficou aí com seu plano frustrado. E conhecendo a nossa carne, diz que não há ninguém bom, não há ninguém justo, não há quem busque a Deus. Quer dizer que o plano de Deus vai ficar em nada, porque todos dissemos que não. Ele te escolheu, não que tu escolhestes a Ele. E te escolheu antes de tu nasceres. Pela eleição. Mas presciência é uma palavra, olha, esse Pedro está profundo, hein? Presciência. Mas o que faz é negar a predestinação. E predestinação é diferente. Predestinação é que já decidiu o teu destino por ti. Então, estes são os erros que nós vemos na circuncisão. E todos esses pastores que estão me escutando, todos eles, porque eles sabem. A única coisa é que esses são ventrudos pelo dinheiro e chequinho. E o que eu vou fazer se eu digo que ele tem razão? Outros optam por dizer: bom, vou pregar a mesma coisa com umas mudançazinhas, mas eu sigo com a mesma coisa. Mas aceitar que estão equivocados se torna difícil. Por que eles sabem o que eu estou lendo? O problema são os pastores. As ovelhas estão preparadas. As ovelhas estão aí prontas para receber. Não, eu quero a verdade. Não me importa o sistema o edifício, que ele caia. Eu quero é andar na verdade. Mas eles não, porque eles fizeram modos vivente disso aí. Eles vivem disso aí. Os ventres estão no meio. E eles não querem dar seu braço a torcer, mas são os mentirosos. Os que estão me ouvindo agora mesmo, tu estás em mentira. E cedo ou tarde você vai ter que se dar conta disso. Porque não só as tuas mentiras, os teus filhinhos também estão em mentira, a tua esposa está em mentira, a congregação está em mentira, e você vai pagar por isso, especialmente depois de ter me ouvido. E vem, tem que pôr as pilhas. Amada preciosa, o povo mais feliz dessa terra. Senhor abençoado, vamos confessar com a sua ciência, vamos cantar com a sua ciência, né? Somos o povo mais feliz dessa terra. Abba, Pai. Tu és meu Rei, Jesus Cristo, meu Senhor. Tu és meu Rei, Jesus Cristo, meu Senhor. Tu és meu Rei, Jesus Cristo, meu Senhor. Confessa comigo, alô. Povo que jamais me achou, esse sou eu, tua formosa amada, como formosa estrela da alva do chamou. Hoje eu posso entender seu amor, com sua mente é garantia para a transformação. Povo que jamais se achou, esse sou eu, sua formosa amada, como formosa estrela da alva do chamou. Hoje eu posso entender seu amor, só sua mente é garantia para a transformação. Fruto de lábios hoje eu ofereço só a ti. Tu és a razão, meu motivo de viver. Cantarei com a força de minha voz, com minha vida e coração. Eu farei louvores a ti, meu Rei. Cantarei e pra sempre louvarei.
novo que jamais se achou. Esse sou eu, só formosa amada, como formosa estrela da alva do chamou. Hoje eu posso entender seu amor. Só sua mente é garantia para a transformação. Fruto de lábios hoje ofereço só a ti. Tu és a razão e o motivo de meu viver. Cantarei com a força de minha voz, com minha vida e coração. Eu farei louvores a ti, meu rei. Cantarei e pra sempre louvarei. Com minha voz proclamarei e confessarei: Jesus Cristo és meu rei. Cantarei com a força de minha voz, com minha vida e coração. Eu farei louvores a ti, meu rei. Cantarei e pra sempre louvarei. Com minha voz proclamarei e confessarei: Jesus Cristo és meu rei. Tu és meu rei. Oh, 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 tu és meu rei. Oh, 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 tu és meu rei. Tu és meu rei. Alô, a seu nome, glória a seu nome, majestade, agradecida por essa palavra que nos fez.